Em relação aos testes clássicos, Paty, quais que tem e qual parâmetro você usa para usar um ou outro? No Prisma, até o Prisma 7, tem 3 testes principais de normalidade. O teste como grau Smirnov, o de Delwich-Pearson e o de Shapiro-Wilk. No Prisma 8, 9 para frente, tem ainda o teste de Anderson-Darling. Primeiro critério em relação ao N necessário para realizar esse tipo de teste de normalidade, né? Porque se a gente tiver um N inferior ao que o teste solicita, ele não vai realizar o cálculo. Então, em relação ao N, o teste como o grau Smirnov pede um N mínimo de Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, pesquisadores e pesquisadoras, ao PatCast, o podcast que te aproxima você a dominar os seus dados de uma forma correta, de uma forma rápida. Meu nome é Rubens Miguel. Meu é Patrícia Martins. E estamos chegando aí ao nosso 5º podcast. E antes de começar o podcast, já vou pedir para vocês, quem não está inscrito ainda, na Semana da Bioestatística Computacional, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, né, que é o patbioestatistica.com.br, e lá você faz sua inscrição. Esse evento vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, que a gente vai ministrar, a Patrícia vai ministrar, no começo de abril, beleza? Então, se você quer ir um mini curso gratuito, como que você analisa seus dados do zero, se inscreva que o evento tá top, tá bom? Então, galera, o assunto hoje vai ser análise de dados. Então, a gente vai desmistificar aqui um pouco sobre a análise de dados, a gente vai entender um pouco como que a cabeça da Patrícia funciona na hora que ela vai analisar os dados dela. Então, vamos lá, Paty. Vamos falar um pouquinho de análise de dados. Nosso episódio aqui de toda santa terça-feira. Seguinte, Paty, você acabou de colher as suas amostras. Já foi no lab, colheu suas amostras. Qual é a primeira coisa que você pensa ou que você age, né, para você analisar seus dados? Acabou de colher as suas amostras, e aí, o que você vai fazer? Primeiro, né, eu trabalho com animais ou com cultura de célula. E as minhas análises eu já sei lá do meu delineamento experimental que vou trabalhar com variáveis de natureza quantitativa. Uma vez que eu estou trabalhando com variáveis de natureza quantitativa, eu vou ver a distribuição das minhas variáveis, da minha amostra, né? Se minha amostra apresenta ou não uma distribuição gaussiana, se eu estou trabalhando com 2 grupos, com 3 ou mais grupos, e aí eu vou aplicar o teste adequado para cada uma dessas amostras, né, dependendo do tipo de análise que eu vou realizar. De forma geral, assim. Delineamento experimental é tipo um planejamento? Como se fosse um planejamento. O delineamento experimental é lá na escrita do projeto, né? A pessoa está escrevendo o projeto para submeter para o órgão de fomento, e lá você tem que ter noção do que você vai fazer. Ter noção não, você tem que saber o que você vai realizar no seu trabalho, qual que é o N adequado para você estar trabalhando, com que tipo de variável que você vai estar trabalhando, e qual o teste estatístico lá no delineamento experimental. Lá, quando você está escrevendo o seu projeto, você já tem que ter em mente tudo isso. Aí o pessoal me pergunta, né? Mas eu não sei como que vai ser a distribuição da minha amostra lá no meu delineamento experimental. Então, você coloca, por exemplo, se a minha amostra apresentar uma distribuição normal, eu vou fazer determinado teste. Se ela apresentar uma distribuição não normal, eu aplico outro teste. Então, você vai colocar aí as duas possibilidades.
Entendi. Então, a pessoa vai começar o trabalho dela já sabendo de tudo que ela vai fazer, né? Na parte da análise dela. É isso? Isso. Quando ela escreve o projeto, quando ela está escrevendo o projeto, ela já tem que saber qual análise que ela vai realizar. Entendi. E isso para ela saber também o N amostral, porque para ela saber qual o N amostral adequado para aquele tipo de análise, ela tem que saber qual é a análise, né? Que o cálculo amostral também, um dos pré-requisitos é saber qual teste que você vai realizar. Entendi. Mas, Paty, eu te conheci agora. E eu não sabia disso, não. O que você de fazer? O quê? Você me conhece agora? Eu te conheci agora. Eu não sabia que eu tinha que saber fazer análise estatística, tipo, qual análise que eu ia fazer já no delineamento. E já passou, né? E agora, o que eu faço? O que você sugere? No projeto, um dos tópicos é a análise estatística, né? Então, a pessoa, estando ciente ou não, lá no projeto dela tem esse tópico de análise estatística. Então, lá, ela consciente ou não, ela já determinou o teste que ela vai realizar. Tá, suponhamos que ela não submeteu o projeto, né? Porque alguns departamentos, alguns programas de pós-graduação não obrigam ela a submeter assim que ela se inscreve. Se ela não submeteu, não escreveu o projeto, o que ela vai fazer? Quando você está calculando seu N amostral, você tem diferentes formas de calcular. Uma das formas esse mais adequada, né? É esse cálculo amostral antes de você coletar a sua amostra. Então, vamos colocar que você já começou seu projeto, já tem lá umas amostras rolando, e você não sabia que tinha que ter realizado esse cálculo prévio, né? Um dos softwares que eu utilizo é o GPower, e ele traz, se eu não me engano, umas 5 formas de você realizar o seu cálculo amostral. Uma dessas formas de você realizar, e que seria a forma mais adequada, seria por meio do teste, um teste a priori, que seria realmente no seu delineamento experimental. Então, antes de você começar a dar segmento aí na sua coleta. Mas, realmente, muitas pessoas, às vezes, não sabem, né, que deveriam ter feito esse cálculo amostral antes. Ou então já pega algum projeto em andamento e tem que tocar. Esse software que eu utilizo, ele traz outras formas de você verificar se o seu N amostral é um N amostral adequado. Então, você tem, por exemplo, uma forma de verificar se o seu nível de significância está adequado, tem uma forma de você verificar qual o poder do seu teste baseado nesse N que você tem uma forma de você verificar poder do teste, tamanho de defeito, nível de significância, entre outras formas. Então, além de você saber o seu N adequado, esse software ele traz também a possibilidade de você determinar o poder do seu teste com esse N, o nível de significância que o seu trabalho vai trazer com esse N que você já coletou. Bacana. Para falar em cálculo de N amostral, né? A Patrícia vai ensinar um pouco sobre isso lá na semana da bioestatística computacional. Então, se você não sabe e você precisa desse conhecimento, mais um motivo aí para você clicar no link aqui abaixo e se inscrever no evento, beleza? Beleza, então, Paty. Então, a pessoa, vamos supor que ela fez o delineamento experimental direitinho, ela sabe analisar os dados dela e tudo mais. Aí ela vai ver, o primeiro passo, então, ela verificar se a distribuição dela é gaussiana. Seria isso? Isso, uma vez que a pessoa tem variáveis de natureza quantitativa, né?
E essa distribuição gaussiana é a mais utilizada, mas a gente tem outros tipos de distribuição, a distribuição de Poisson, por exemplo, outros tipos de distribuição, mas a mais utilizada que a gente vê aí na natureza, por isso distribuição normal, né? Uma que a gente vê mais a representatividade na natureza é a distribuição gaussiana, ou a distribuição de Gauss, que aí a gente vê se os nossos dados apresentam ou não esse tipo de distribuição. Uma vez que a pessoa tem variáveis de natureza quantitativa, aí sim é interessante sim que ela verifique qual tipo de distribuição os dados dela apresentam. Tati, beleza, então. Então eu tenho que descobrir se os meus dados seguem uma linha gaussiana ou não, né? Eles tendem à normalidade ou não. Para você descobrir isso, você faz algum teste? Como é que a gente descobre se os nossos dados tendem à normalidade ou não? E usando o Prisma, né? Que é o software que você utiliza. Essa é uma boa pergunta. O que geralmente eu mesma já fiz, e o que muitas das vezes a gente observa do pessoal que está realizando a análise dos dados dele. Para me saber se a minha distribuição é normal ou não, eu aplico um teste de normalidade. Só que eu gosto de chamar atenção para isso. A questão de normalidade, a questão da distribuição dos meus dados, não deve ser embasada apenas num teste clássico de normalidade. Não é uma resposta mecanizada, né? Sim ou não. Eu já vi um trabalho, já vi um autor falando que isso de normalidade, essa questão da normalidade, deve ser embasada a partir de um conjunto de parâmetros. A partir de um conjunto de parâmetros, o usuário, o autor, né, a gente vai tomar a decisão a partir desse conjunto de parâmetros, a partir de uma inferência, de uma análise desse conjunto de parâmetros, se os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal. Então, no Prisma, eu gosto de falar de 3 principais parâmetros, né? Parâmetros numéricos, parâmetros gráficos e testes clássicos de normalidade. Então, baseados nesse conjunto de parâmetros, a gente vai inferir se os nossos dados tendem ou não a uma distribuição normal, baseada nesse conjunto, não em um parâmetro isolado, que seria o teste clássico de normalidade. Então, beleza. Então, para você verificar a normalidade dos dados, você costuma averiguar em 3 critérios, né? Que é os numéricos, os gráficos e os testes clássicos de normalidade. Em relação aos testes clássicos, Paty, quais que tem e qual parâmetro você usa para usar um ou outro? No Prisma, até o Prisma 7, tem 3 testes principais de normalidade. O teste Kolmogorov-Smirnov, o de Delguichin-Pearson e o de Shapiro-Wilk. No Prisma 8, 9 para frente, tem ainda o teste de Anderson-Darling. Primeiro critério em relação ao N necessário para realizar esse tipo de teste de normalidade, né? Porque se a gente tiver um N inferior ao que o teste solicita, ele não vai realizar o cálculo. Então, em relação ao N, o teste Kolmogorov-Smirnov pede um N mínimo de 5, o teste de Augustin-Pearson pede um N mínimo de 8, e o teste de Shapiro-Wilk pede um N mínimo de 3. O de Anderson-Darling também pede um N mínimo de 8, semelhante ao de Augustin-Pearson. Só que a gente não deve realizar esses testes de normalidade apenas embasado nesse N amostral. Às vezes eu só consigo realizar determinado tipo de teste. Mas se você tem um N maior, um N mais robusto, é interessante que você realize um teste mais recomendado. Por exemplo, se você tem um N mais robusto, seria interessante que você realizasse o teste de Augustin-Pearson, não um teste Kolmogorov-Smirnov, ou um teste de Shapiro-Wilk.
o próprio Prisma da versão 7 para baixo, ele traz lá, entre parênteses, recomendando o teste de Augustin-Pearson e não recomendando a utilização do teste como grau Smirnov. Por que ele não recomenda o teste como grau Smirnov? O teste como grau Smirnov vai avaliar a distribuição dos dados baseada em uma distribuição cumulativa e ele não vai considerar valores extremos discrepantes. Tá? Então, essa não é uma forma mais recomendada de você avaliar a distribuição dos seus dados. Já os testes de Shapiro-Wilk, os testes de Augustin-Pearson, ele vai avaliar baseado em alguns parâmetros numéricos, como, por exemplo, kurtose e, por exemplo, skewness, que já seria uma forma mais adequada de você avaliar a normalidade. O teste de Anderson-Darling, se não me engano, acho que é Anderson-Darling mesmo, ele vai, que está nas versões mais recentes agora do Prisma, ele pede um N-amostral mínimo de 8, semelhante ao de Augustin-Pearson, e ele vai avaliar a distribuição dos dados de forma um pouco semelhante ao teste de Kolmogorov-Smirnov, também baseado nessa distribuição cumulativa, só que ele é melhorado porque ele vai avaliar aí diferentes pontos discrepantes ao redor dessa curva de distribuição, que aí já seria uma forma mais adequada. Né? Interessante. Então, beleza. Então, dependendo do N amostral, a pessoa vai escolher o teste clássico mais adequado para ela. Quanto aos valores numéricos, quais valores numéricos você costuma ficar mais de olho para você avaliar a normalidade dos dados? Eu gosto bastante de avaliar e comparar, na verdade, o valor de média e mediana, né? Porque de acordo com aquela curva de distribuição normal, a gente vê, a gente sabe, né? Valores de média e mediana iguais tendem a uma distribuição normal. Eu falo muito que na bioestatística a gente não tem nada exato, né? Igual a gente vê na matemática. Então, valores de média e mediana próximos tendem a uma distribuição normal. Eu vejo coeficiente de variação, que vai indicar aí quão homogêneo ou não estão os nossos dados. Eu vejo valores de skewness, que é a simetria ou dispersão, né, da nossa amostra. Valores de kurtose igual a 0 tende a uma distribuição normal. Alguns dos parâmetros numéricos que é interessante a gente avaliar. E qual é o valor desses parâmetros que você considera que os dados tendem à normalidade? Média e mediana são valores próximos. O coeficiente de variação até 30% tende a uma distribuição normal. E valores de skewness, o Prisma, ele traz um range, que varia de -1 a -1. Dentro desse range, aqui dentro, os dados tendem a uma distribuição normal. Acima de +1 ou abaixo de -1, ele tende a uma assimetria. E a kurtose igual a 0, tende a uma distribuição normal. Show. Então, nos parâmetros numéricos, você olha basicamente, né, 5 parâmetros, que primeiro, se média e mediana estão parecidos, você olha o coeficiente de variação, kurtose, skewness, são esses, né? Sim. Show. E aí o parâmetro gráfico é o histograma. Para quem tem o Prisma 7, a gente só tem disponível lá o histograma. Você pode avaliar também pelo gráfico do tipo box plot. O gráfico box plot, eu vou mostrar na semana. Se a gente virar ele, colocar ele na horizontal, vocês vão ver que a distribuição desse gráfico do tipo box plot é similar à distribuição do histograma. Quem tem a versão 8 ou 9 do Prisma para frente, ou quem utiliza outro software e tenha disponível esse gráfico, é interessante você avaliar pelo gráfico do tipo QQ-plot. Esse gráfico também aí parece um gráfico de regressão linear, tem o eixo Y e o eixo X, né? Ele forma uma reta aqui no meio desse gráfico e vários pontos ficam ao redor dessa reta.
que aí quanto mais próximo ou em cima dessa linha os meus dados estiverem, maior a tendência a uma distribuição normal. Quanto mais distantes dessa linha, maior a probabilidade dos meus dados apresentarem uma distribuição não normal. Então, seria mais... Eu analiso, né, para esse gráfico do tipo QQ-plot, se eu estou utilizando uma versão mais recente do Prisma. Se eu não tiver, eu avalio o histograma, eu avalio aquele gráfico também do tipo Scatterplot, que são vários pontinhos, sabe? É um gráfico de média e desvio padrão, mas a gente consegue verificar como os dados estão espalhados. E um detalhe em relação a esse gráfico histograma é que quando a nossa amostra é muito pequena, nem sempre esse histograma vai ser capaz de representar de forma fidedigna como os nossos dados estão distribuídos. Então, apesar da gente utilizar o histograma como um dos parâmetros para verificar a distribuição dos nossos dados, se vocês têm um N pequeno, nem sempre a análise do histograma é tão confiável assim. Então, seria interessante você avaliar pelos outros parâmetros, tá? Avaliar aquele gráfico do tipo Scatterplot, como que os dados estão espalhados, avaliar se você tiver a possibilidade pelo gráfico do tipo QQ-plot. Beleza. Tati, já surgiu alguma situação em que depois que você avaliou essas três coisas, você ficou em dúvida se era normal ou não? Digamos que algumas coisas bateram, outras não. E se isso acontecer, o que a pessoa tem que fazer? Várias vezes isso acontece. Várias vezes. Às vezes, minha média e mediana estão próximas, mas meu coeficiente de variação está alto, o meu skillsness está alto. O que eu faço? Meu teste clássico de normalidade está dando não. Vou pôr como não normal. Ou, às vezes, média e mediana está distante. Às vezes, eu até tenho um coeficiente de variação que está lá no limiar, está 30%. O meu teste de normalidade passou e meu histograma está bonitinho. Eu vejo a dispersão dos meus dados, eles estão acumulados e talvez tenha um ponto discrepante. Então, o que eu faço? Eu vou lá no meu caderno, ver se eu anotei alguma coisa. Como eu disse, eu trabalho com animal. Vou ver se eu anotei alguma coisa em relação àquele animal, porque eu gosto de observar, eu sou um pouco observadora em relação a experimento de bancada com animal. Eu observo bastante os animais, principalmente na eutanásia. Esse animal aqui, uma coisa que eu vi num experimento meu, nossa, o intestino do animal, ele estava como se fosse inflado, sabe? Os outros animais estavam todos bem, e esse animal estava gordinho. Tava assim, ele comeu demais, né? Mas não era gordura. Quando eu abri esse animal, o intestino dele estava inflado. Não sei o que aconteceu, se deu uma infecção, alguma coisa alimentar nele, o que foi lá. Que ele estava com o intestino bem inflado mesmo, parecia uma bexiguinha. Estava completamente inflado o intestino. Aí eu marquei nos meus tubos, lá no meu Eppendorf, um asterisco. Depois marquei nas minhas coisas. Então, o dado que eu vi, que estava discrepante, bateu com esse animal. Então, eu passei a identificação de outliers, apontou. Patrícia, se não apontar a minha identificação do outliers, o que eu faço? Você vai verificar lá, esse animal está discrepante, então você vai tirar ele de todas as suas análises, porque você está vendo que ele não está igual aos outros, você viu que ele tem uma alteração lá, e isso vai prejudicar seu experimento. Então, é mais uma evidência aí para você ter atenção. A gente fala que é interessante quando a gente está manuseando as coisas, que a gente preste bastante atenção. Eu sou meio viajada com as coisas, mas em relação a experimento, assim, com modelo animal, eu observo bastante se tem alguma alteração. O meu enfoque é pulmão, pessoal. Mas quando eu faço a necrópsia, né, meu orientador lá da iniciação científica me ensinou. Sempre faz a necrópsia do tipo autópsia. Então, a gente vai abrir lá desde o abdômen até a caixa torácica. Então, eu dou
a bisoiada, mesmo que a gente tenha que agir rápido, né? A gente vai pegando a prática de já conseguir abrir e observar, assim, de forma rápida e ver se tem alguma alteração ou não. Beleza, então, Paty. Então, a gente já verificou a normalidade dos dados e concluiu se era normal ou não. Agora, o que a gente tem que fazer depois disso? Aí depende muito da quantidade de colunas que a gente tem. Sim, mas isso a gente já tem que saber antes de aplicar o teste de normalidade, né? 2 colunas, 3 colunas, porque cada teste ele vai demandar de alguns pré-requisitos. Igual, por exemplo, a gente fala de teste T, a gente fala de ANOVA, ambos são testes paramétricos, ambos são testes que apresentam uma distribuição normal, para dados que apresentam uma distribuição normal. Então, eu não posso sair fazendo do jeito que eu quero. Tem 2 colunas, vou aplicar teste T. Tem 3 colunas, vou aplicar uma nova. Calma. Existem alguns pré-requisitos para a gente verificar se realmente vai continuar com esse teste ou não. Um desses pré-requisitos para a gente aplicar uma nova, para a gente aplicar um teste T, é a obrigatoriedade da distribuição normal. Então, por exemplo, no teste T, além da obrigatoriedade da distribuição normal, você precisa que seus dados sejam colhidos de forma aleatória, né? Aleatoriedade, randomização, tanto para o teste T quanto para a ANOVA. A gente tem 3 principais testes T, né? Testes T. Teste T para dados dependentes, teste T para dados independentes, teste T para uma amostra. Então, cada um já tem um pré-requisito diferente de dependência ou independência dos dados, ou um valor de referência que eu vou comparar. No teste T e no ANOVA, a gente tem que avaliar também a variância das nossas populações. Então, cada um tem um pressuposto aí que a gente tem que avaliar antes de aplicar o teste propriamente dito. Tá. Então, se os dados forem aleatórios e se eu tiver 2 colunas, e se for pareado, vai ser um teste T. Vai ser um teste T pareado. Tá. E se tiver 2 colunas e for não paramétrico? Vai ser o teste Mann-Whitney. Tá, então, se eu tiver 2 colunas, basicamente vai ser teste T ou Mann-Whitney. Depende. Para dados pareados, você vai aplicar o teste T pareado ou teste T pareado ou recurso Clowes, não. Buguei. Oi? Wilks. Eu acho que é o Wilks. Deixa eu dar uma olhada. Você falou teste T pareado, não paramétrico, né? Teste Wilks. Boa. Show. E para 3... Se eu tiver... Então, calma. Então, vamos repetir. Então, se eu tenho 2 colunas, dados pareados, teste T pareado. Dados com distribuição normal, né? Dados com distribuição normal, teste T pareado. 2 colunas com uma distribuição não normal, dados pareados, teste Wilkes. Show. Se eu tiver 3 ou mais colunas, aí eu já parto para a ANOVA. Isso. Aí a gente tem o one-way ANOVA, o two-way ANOVA, o three-way ANOVA, que está de acordo com a quantidade de fatores que eu estou analisando. Se eu estou avaliando um único fator, one-way ANOVA. Se eu estou avaliando 2 fatores ao mesmo tempo, two-way ANOVA. 3 fatores ao mesmo tempo, three-way ANOVA. Para dados com distribuição normal. Esses testes tem no Prisma? Tem. Show. Lembrando que sempre que a gente fala em ANOVA, os dados precisam apresentar uma distribuição normal. Sempre que a gente fala em teste T, os dados precisam apresentar uma distribuição normal. Claro que a gente tem as variações não paramétricas, mas se a gente falar em ANOVA, em teste T, obrigatoriamente meus dados deverão apresentar uma distribuição normal.
Ok. E se for 3 colunas e não paramétrico, eu uso Kruskal. Teste Kruskal-Wallis. Show. Então, basicamente, repetindo, né? Só outra dúvida. Você calculou o N amostral antes de tudo? Antes de realizar o experimento, né? Quando está submetendo o projeto. Tá. Que até o comitê de ética, igual eu falei, trabalho com animal, o comitê de ética pede esse cálculo amostral prévio, né? Entendi. Então, primeiro você faz o cálculo amostral, aí então você vai ver a normalidade dos seus dados, né? Para variáveis de natureza quantitativa. Isso. E se for qualitativo? Para variáveis de natureza quantitativa, quando a gente fala mais voltado assim para pesquisa experimental mesmo, a gente vê muito esses testes na clínica, o pessoal que trabalha com clínica. São os principais testes, o teste quadrado e o teste exato de Fisher. Ambos os testes são testes não paramétricos, tá? Porque a gente vai trabalhar com um conjunto amostral que não vai ser um dado individual. Por exemplo, o indivíduo fumante, não fumante, eu vou verificar se ele apresenta ou não câncer de pulmão. Então, eu vou trabalhar um conjunto de indivíduos que é fumante, que apresenta câncer de pulmão, conjunto de indivíduos que é fumante, que não apresenta, um conjunto de indivíduos que não é fumante e apresenta câncer de pulmão, um conjunto de indivíduos que não é fumante e apresenta. Então, é conjunto de indivíduos, sabe? Eu não vou trabalhar com cada um de forma individual. Então, teste quadrado, teste exato de Fisher, ambos são testes para variáveis de natureza qualitativa e ambos já são testes não paramétricos. Show de bola. Então, beleza. Então, a pessoa chegou na normalidade para dados quantitativos. Ela vai avaliar pelos 3 critérios, pelos testes clássicos de normalidade, pelos critérios numéricos e também pelo método gráfico. E depois, dependendo da quantidade de colunas dela, ela vai partir para algum teste estatístico. Seria isso? De forma assim, geral, seria um resuminho, sim. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, ter dado uma luz. Se ficou alguma dúvida de vocês, comentem aqui abaixo, alguma coisa que vocês queriam que a gente tivesse comentado. Se vocês tiverem também sugestões de próximos podcasts, deixem aqui abaixo também. Lembrando novamente, na semana do dia 5 de abril, vai rolar a Semana da Bioestatística Computacional. Vão ser ao todo aí umas 5 aulas, em que a gente vai tirar você do zero até o avançado aí nas análises estatísticas. É como se fosse um mini curso. Apesar de ser gratuito, vai ser de grande valia. Com certeza, esse evento gratuito é melhor que muito curso pago por aí. Então participe, tem certificado, tem materialzinho em PDF, então tá show de bola que a Paty e eu estamos preparando para vocês, tá bom? Lembrando, deixe aquele like, compartilhe aí com o pessoal do seu laboratório, compartilhe aí no LinkedIn de vocês. O LinkedIn é legal, né? Você postar que está vendo uns podcasts com mais conteúdo e tal, compartilhe lá para a gente conseguir aqui mais seguidores também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho vermelho, que isso ajuda bastante a gente, beleza? Quer falar alguma coisa, Paty? Gostaria de agradecer o pessoal que assistiu até aqui. Quem gostou, quem acha que pode ajudar alguém, compartilha, curte, deixa o like aqui. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem live. O material das nossas lives a gente disponibiliza lá no nosso Telegram. O link também está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser aí receber a notificação, quem quiser receber os materiais lá no nosso Telegram. Toda terça-feira tem podcast. E é isso, agradecer quem escutou até aqui, quem viu o vídeo até aqui. E tenham todos uma boa semana.
Certo? Então, galera, aquele abraço, então, e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.